Este é o podcast Bird's Eye View, do Bird Lab, um laboratório de investigação biomédica da Universidade do Minho. Olá a todos e a todas e bem-vindos a mais um episódio do Bird's Eye View, o podcast do Bird Lab. Neste episódio vamos continuar esta senda das quedas. No primeiro episódio falámos de uma contextualização geral do problema. No episódio anterior a este falámos então de uma das avenidas tecnológicas para tentar resolver este problema, nomeadamente a previsão do risco de queda. Falámos um pouco de como é que isto se faz num sentido clássico, de como é que aplicámos tecnologia a esta questão de prever o risco de queda, prever quando é que uma pessoa vai cair, de um ponto de vista de um tempo mais alargado e quase num instante, para termos uma prevenção ou um rescue mais rápido. Hoje vamos para uma avaliação, para uma implementação tecnológica em concreto. Tenho aqui os mesmos intervenientes do último episódio, o Nuno, aluno de doutoramento aqui no Bird Lab e com muito trabalho já nesta área das quedas. O Rafael, que nos falou um pouco no episódio anterior sobre este panorama geral, e o Luís Martins, que neste episódio nos vai falar então mais desta parte da implementação das ideias, qual é que é o entendimento que nós também temos aqui no laboratório, da problemática, do paradigma, do que são as soluções que existem neste momento, e então da solução que idealizámos, pensámos e estamos a desenvolver. Olá a todos. Olá. Prazer. Bem, Luís, então, começando por ti, falámos um pouco destes wearables que existem, destes métodos de previsão de risco de queda, as escalas clássicas com os terapeutas, como falámos, e depois a parte mais tecnológica, nomeadamente com câmaras para a avaliação do ambiente da pessoa, e com os wearables, como falámos, com os sensores que são postos na pessoa para detectar coisas como os ângulos do joelho, etc. Questões da aceleração da pessoa, da inércia da pessoa e também biosinais para tentar prever quando é que a pessoa vai cair, ou o risco da pessoa cair, e termos também fazermos essa avaliação. Do que já existe e da avaliação e da tua ideia geral, há algum paradigma assim em termos do que é o número de sensores, em termos do que é os sensores que se utilizam, ou seja, uma idealização do que é que efetivamente, precisamos disto para avaliar o risco de queda da pessoa? Sim, efetivamente há vários estudos sobre isso, principalmente nesta área da avaliação do risco de queda, em que são estudadas várias localizações, uma quantidade diversa de sensores. Pois, acho que isto há de ser muito abrangente, nomeadamente no número de sensores que podes utilizar, ou o tipo de sensores, há de ser enorme. Exatamente. Depois a localização há de ser todo outro problema. Sim. Exatamente. Sempre que, como vimos no episódio anterior, o objetivo é sempre reduzir ao máximo o número de sensores em termos para ser o mais confortável possível para os utilizadores. Claro. E então há diversos estudos que abordam essa localização e também o número de sensores para garantir mesmo isso, para garantir que se atinge o resultado ótimo, ou seja, uma boa previsão do risco de queda, mas também de forma a que a pessoa que utiliza estes sensores e dispositivos consegue fazer uma utilização de forma confortável e sem restrição de movimentos. Claro. Porque essa restrição de movimentos pode até levar a um aumento do próprio risco, claro, risco de queda. Ou até um próprio stress psicológico, porque estamos a falar de idosos, não é? Por stress psicológico, estar a utilizar tecnologia que não estão muito habituados, muito conhecedores, depois que seja muito overbearing, até também pode ser prejudicial. Exatamente. Então, tendo essa perspectiva em conta, como nós falámos também um pouco no último episódio, os sensores que têm sido mais utilizados são então os sensores inerciais, desde acelerómetros, giroscópios e magnetómetros, no caso dos IMUs, que são relativamente pequenos em tamanho e podem ser integrados quer em smartphones, quer em smartwatches, e dessa forma podem também ser introduzidos noutro tipo de dispositivos que são usados no dia-a-dia das pessoas, como, por exemplo,
cintas ou dispositivos que ajudem as pessoas durante o dia. Também o caso dos telemóveis e tudo mais. Então essa integração tem sido bastante utilizada, de forma a perceber até como é que uma pessoa pode utilizar estes dispositivos de forma discreta e confortável. Então, da minha pesquisa e do que eu investiguei sobre isto, o principal tipo de sensores são então os acelerómetros e os giroscópios integrados. São estudadas várias localizações também, desde o lower body, nas pernas, mais central, numa região mais central, como a lower back, o tronco. Até também existem trabalhos que utilizam apenas dados do pulso para fazer esta avaliação, ou até no peito, sensores colocados no externo. Vários trabalhos utilizam um número grande de sensores e em diversas localizações. Outros trabalhos utilizam um número mais reduzido e varia desde apenas um único sensor, que geralmente é colocado no fundo das costas, até por ser a região, uma região mais central, mais próxima do centro de massa da pessoa, então consegue ter uma avaliação mais global da posição da pessoa e da sua orientação. Pois, eu imagino, normalmente os engenheiros têm muito esta coisa, porque também às vezes não há muito esse sentido, tu estás aqui a falar, mas que é importantíssimo, que é não ser muito overbearing para a pessoa, que é instrumentar a pessoa toda com uma quantidade enorme de sensor, vamos ter os dados todos, depois a partir daqui faz tudo, não é? Qual é que é há assim há um exemplo na literatura que tu, a partir de onde tu tenhas partido agora para depois decidir o que é que vais fazer, do que seja assim um state of the art? Nós, em termos de inspiração para a estratégia que está a ser desenvolvida aqui no laboratório, foi utilizado, partimos muito de um artigo proposto por um senhor chamado Danielson, que fez o que tu estavas exatamente a dizer agora, pegar em tudo que é sensores e todos, vários tipos, várias localizações, por forma a obter um resultado ótimo de avaliação de risco de queda. E em tempo real, exatamente. Neste artigo, no entanto, ele apenas fez uma proposta, ou seja, não pôs nada em prática, e então este artigo é mesmo isso, é aquela solução utópica se não existisse esses problemas de desconforto e de excesso de sensores que podem até ser contraproducentes em relação ao nosso objetivo, que é a avaliação de risco de queda, e podem até aumentar o risco. Então esse senhor projeta essa diversidade enorme de sensores, quer os sensores inerciais, como nós temos vindo a falar, quer outros sensores que abordámos no episódio anterior, desde as câmaras, sensores de luz, de umidade, de temperatura, sensores de GPS para a localização da pessoa, porque tudo isso, como nós falámos, tudo isso são fatores que influenciam o risco de queda. E uma das partes mais importantes para fazer uma boa avaliação de risco é ter em conta um maior número de fatores diferentes. Multifatorial. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, lá está, como tu estás a dizer, para ver estes fatores todos precisamos de uma quantidade enorme. Então é preciso encontrar um equilíbrio que permita uma boa avaliação de risco de queda com os diversos fatores, sem, no entanto, exagerar no número de sensores que possa depois prejudicar quer a forma como a pessoa se move e o seu conforto na utilização destes dispositivos e técnicas de avaliação de risco. E então o que nós tentámos foi, a partir desse panorama exato, dessa utopia criada pelo Danielson, fazer algo nosso que tivesse em conta esses aspectos. E então, a partir daqueles números enormes de sensores e localizações sugeridos, fomos cortando de forma a permitir que fosse algo mais usável, fosse algo que a pessoa facilmente colocasse e retirasse e tudo mais. Então, o que chegámos à conclusão a partir desta investigação e da inspiração do Danielson foi que o que seria ideal para termos uma boa avaliação de risco
sem, no entanto, prejudicar o conforto da pessoa, seria mesmo a utilização do tal sensor inercial no fundo das costas, pelas razões que eu também já acabei de falar, utilizando para isso uma cinta, que hoje em dia é bastante usado, quer em idosos que utilizam cintas para manter a postura e tudo mais. É então um dispositivo também que, para além de ser confortável e de já ser bastante utilizado no mercado, permite a implementação desses sensores que são relativamente pequenos, ou seja, é algo confortável, apenas utiliza um sensor, então a pessoa acaba por não ver nenhum aparato enquanto realiza as suas atividades. Não se assusta. Tão estranho a utilização daquilo, porque já está habituado a usar aquilo. Não sei. Então isto, para além de permitir a tal questão da avaliação do risco de queda, ajuda. Nós no episódio passado falámos sobre a entrada no mercado, e então a utilização de apenas um dispositivo simples que a pessoa está habituada a ver vê todos os dias praticamente, acaba por fazer com que a aceitação da pessoa faça estas tecnologias. O custo também, para além disso, porque depois também tem implicações, vários sensores implicam também um maior custo, quer na aquisição dos sensores, quer o custo em termos de implementação, por exemplo, a montagem de câmaras e tudo mais, ou na casa das pessoas ou noutros sítios, implica custos quer na aquisição dos sensores, quer para a implementação e tudo mais. Então, esta solução com a cinta que está a ser desenvolvida acaba por ser aquela que permite um menor número de sensores, porque é apenas um sensor inercial, dá um maior conforto e o objetivo é aproveitar agora as tecnologias, quer de inteligência artificial e tudo mais, para conseguir, mesmo apenas com um sensor, conseguir obter bons resultados de análise do risco de queda. Portanto, em termos de hardware, é isso. É um sensor inercial que vê a aceleração na zona do centro de massa, né? Centro de gravidade da pessoa, e a partir daí tiramos tudo. Em termos da arquitetura geral da solução, é só esta perspectiva do hardware a partir da AI, ou tens uma avaliação preliminar da própria pessoa? Sim, exato, mas falando mais propriamente na estratégia que foi desenvolvida para a avaliação do risco de queda, que também partiu um pouco do Danielson, porque ele também definimos há pouco o hardware que ele usava, e esse hardware ele usava para determinar diversas métricas para a avaliação de risco de queda, quer uma avaliação, como falámos no episódio anterior, a longo prazo, quer a curto prazo, entendes? E então, tudo a partir do mesmo hardware, mas feito de forma diferente. Exatamente. Sim. Então, ele faz essa divisão, então nós aproveitámos também inspirámos-nos nessa divisão e fizemos algo semelhante, e então a nossa estratégia permite a avaliação, irá permitir a avaliação de risco de queda nas duas vertentes, quer a longo prazo, quer a curto prazo. Por exemplo, a longo prazo, como já falámos, é mais através 3 meses, assim, exato, com escalas clínicas e tudo mais, mas como já vimos, sensores inerciais dão bons resultados nesse tipo de... Não é preciso recorrer necessariamente ao terapeuta para... Exatamente. Então o objetivo seria aproveitar estas tecnologias, por exemplo, a criação de aplicações móveis em que seriam inseridos os resultados desse tipo de escalas, que podem ser, mesmo utilizando a cinta, podem ser adquiridos os dados e ser previsto o resultado dessas escalas. De forma mais sistemática do que um humano a fazê-lo. Exatamente, e que pode permitir fazer uma avaliação mais... por exemplo, nós vemos muito a duração, o tempo que demora para marcar consultas e para ter consultas desse género. Então uma pessoa pode simplesmente colocar a cinta, fazer um tug, em que simplesmente se levanta, anda 10 metros, volta e volta-se a sentar, e receber automaticamente um resultado sem ter de esperar meses por uma consulta para saber se tem um risco ou não de queda. E até mandá-lo para o médico, para o terapeuta, e o médico sabe também o estado Exatamente. Sabe também a situação da pessoa sem ter, portanto, no fundo também tentar até utilizar estas novas tecnologias
para reduzir um pouco também esse peso. Exato, não é? Estimular esta interligação não só entre o próprio idoso, que é a parte interessada, não é? Sim. Mas depois também os cuidadores, caso tenham. Os cuidadores. Sim. E depois os clínicos. Não só médicos, mas também a malta dos bares e isso tudo, Exatamente. não é? Os cuidadores, é uma boa generalização. Isto do ponto de vista a longo prazo, não é? Sim. A longo prazo, esta perspectiva a longo prazo seria, sendo que o objetivo final é a indicação de um único valor de risco de queda em tempo real, Ok. esta perspectiva mais a longo prazo serviria para dar um valor de base, um baseline de risco de queda da pessoa. Tendo em conta Portanto, que... não há dois valores. Exatamente. Tendo em conta que esta pessoa, por exemplo, pegando em dados da própria pessoa, como idade, peso, altura, etc., e juntando estas classificações e os resultados destas medições, criar então um valor inicial para uma determinada pessoa. Sim. Então, tendo em conta que tem esta idade, este peso, que completa o TUG em 20 segundos, por exemplo. Andava à frente e para trás. Exato, porque 20 segundos, por exemplo, é um tempo bastante longo para ir e voltar. Então, esta pessoa terá um risco de base, lá está, 3, 6, 12 meses de X. Ok. E então, depois, essa seria, de uma forma geral, a perspectiva a longo prazo. Sim. Seria para isso, para criar um baseline. E depois temos outras duas perspectivas, mais em tempo real, que iriam adicionar ou retirar a esse baseline o risco de queda. Okay. Então, pois, porque as pessoas não partem todas da mesma base. Exatamente. Daí necessitarmos dessa informação que a priori para saber, ok, a pessoa é assim e então, em princípio, terá este risco de queda. Okay. Pois uma pessoa que já tem um risco baseline elevadíssimo, qualquer coisa dá trigger e passa aquele threshold. Uma pessoa tem um risco baixo, mesmo que tenha, estamos a falar de uma perturbação, mesmo que escorregue, sequer o risco não é assim tão... Exatamente, porque esta parte inicial permite ver isso através dos dados da pessoa mais, quer de mobilidade, que podem ser feitos com as escalas clínicas, quer de idade e de peso da pessoa, dá então essa perspectiva de como é que a pessoa irá reagir, não como irá reagir no futuro, mas, por exemplo, permitir isso, então, de saber se a pessoa se precisa de um estímulo muito grande para se desequilibrar e cair, ou se um simples movimento mais diferente pode levar à queda. E esses tipos de movimentos no futuro serão também avaliados na nossa estratégia, numa perspectiva mais em tempo real, quer, como falámos no episódio passado, muito na avaliação da marcha e etc., quer na avaliação da própria, de qualquer atividade que a pessoa esteja a fazer, porque no meu trabalho de pesquisa acabei por observar que em diferentes tipos de atividades correspondem a percentagens diferentes do número de quedas. Há atividades mais perigosas que outras. Exatamente. Okay. Essa não é sugerido diretamente isso, mas o número de quedas por atividade permite retirar que existem atividades mais perigosas do que outra. Então, sabendo que, por exemplo, existe um maior número de quedas quando uma pessoa está a entrar numa banheira, por exemplo, ou quando uma pessoa está a subir escadas, permite encontrar esta ligação de que há atividades que são mais perigosas do que outras. Então, saber em tempo real que atividade é que a pessoa está a realizar. De atividade. Okay. Daí, o primeiro módulo é o módulo baseline, existem os outros dois que eu disse que seriam para o tempo real. E nesses dois, avalia somente a marcha, mas o terceiro módulo, que acaba por ser um pouco um módulo central da estratégia, é aquele que diferencia, talvez. Que diferencia também um pouco, por exemplo, do módulo da técnica do Danielson, que não faz propriamente um reconhecimento da atividade. Nós fazemos esse reconhecimento em tempo real da atividade que a pessoa está a realizar, sendo que tendo em conta o resultado que aparece, né, da decisão, se a pessoa está a subir, a descer escadas, se está
apenas a caminhar, se está sentada, se está deitada, permite então atribuir vários valores de risco tendo em conta essa atividade. E que depois vão ser somados ou subtraídos a esse tal baseline. Claro. E tirar uma conclusão, e tirar um valor final que nos vai dizer. E que nos pode depois também dizer ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo da semana, se a pessoa tem efetuado atividades mais de risco. Sim. Sim. Eu estava a pensar mais na perspectiva de se a pessoa estiver a fazer reabilitação, até vês se esse risco vai diminuindo ao longo do tempo. Sim, porque depois isto acaba por ser é uma estratégia que tem por base a avaliação do risco de queda, mas acaba por ter mesmo estas estratégias mais em tempo real permitem fazer avaliações também a longo termo, porque o objetivo seria, por exemplo, numa semana ver como é que a pessoa andou, os dados da pessoa a caminhar, na semana a seguir fazer uma comparação de mais a longo prazo, não só para naquele momento em que a pessoa está a caminhar saber se ela vai cair ou não e saber qual é o risco, mas também fazer uma comparação com os dados da semana anterior, do mês anterior, etc, para ver se existe uma evolução ou positiva ou negativa da pessoa. Isso pode também, ver uma tendência negativa, por exemplo, pode também indicar que o risco de queda irá aumentar mais até em termos de baseline da pessoa. Sim. Porque se está a ver que existe uma degradação da forma como a pessoa anda, ou qualquer atividade, como anda, como se levanta, se demora mais tempo, se demora menos tempo a levantar-se de uma cadeira, etc, ou levantar-se da cama, permite fazer vários... Depois existem um número enorme de estudos que podem ser feitos, não só em tempo real, mas também uma avaliação mais a longo prazo. Até de outros fatores que podem também influenciar a própria marcha, como vimos até no primeiro episódio, que é, por exemplo, a introdução de uma nova medicação. Isso muda tudo o baseline. Exatamente. Sim, isso são outros fatores que também serão abordados nessa questão baseline. Uma vez que nós só estamos a utilizar um sensor, que é o sensor inercial, o objetivo seria aproveitar-nos das capacidades de smartphones hoje em dia e dos computadores para introduzir esse tipo de informações, se a pessoa está medicada ou não, e todos esses valores, e juntar tudo. Exato, entra tudo depois da inteligência artificial para indicar um valor. E isso permite então atingir a tal multifatorialidade que nós estávamos a referir há pouco, porque para além de dados intrínsecos da pessoa, quer de marcha, de como a pessoa se move, etc. Temos dados também mais relacionados, não digo com o ambiente, mas com a forma, o estilo de vida da pessoa. A questão de se faz exercício ou não, se tem medicação ou não. E mesmo até o medo de cair também pode, questões ser uma variável, que até existem escalas clínicas que avaliam o medo de cair, e até pode ser uma potencialmente interessante entrar nesse fator intrínseco considerado, até para avaliar diferenças estatisticamente significativas de marcha de uma semana para outra, que pode até ajudar a calcular o risco. Todos esses trabalhos podem ser incluídos na ferramenta por forma a dar este ponto valor. Muito forte disto, esse ponto que tu deste das dificuldades em marcar consultas, por exemplo, é um ponto muito forte disto, que é uma monitorização contínua e uma avaliação contínua. É como se estivesses continuamente com alguém a vigiar. Com alguém ao teu lado a dizer, olha, está bom e está mal. Exatamente. E até torna o próprio idoso com vontade e com motivação para diminuir o seu risco de queda, devido à acessibilidade maior da sua avaliação. E quando há uma avaliação positiva, também a vê de forma mais instantânea, tem esse feedback também de forma mais instantânea. Eu gostava de voltar só então rapidamente a essa parte muito interessante que tu referiste, que é a detecção de atividade, que acho que é... Porque efetivamente é algo que se calhar nós não pensamos, porque eu estou a falar do risco de queda, é o que também pensamos, né? A pessoa está a andar e cai. Mas no dia a dia nós não passamos assim tanto tempo a andar, apesar de tudo. São muitas essas atividades de transição, não é? Exatamente. De passar, lá está, de entrar no banheiro, como tu referiste, umas escadas, etc. Como é que isto também só com aquele IMO, não é? Não só os dados normal da pessoa a andar, mas também essas atividades. Como é que tens tido sucesso, ou há sucesso na literatura,
em detectar estas atividades só com este sensor? É relativamente simples ou é o maior entrave, o maior bottleneck nesta investigação? Pois, segundo a literatura, há diversos entraves nesta questão da detecção e na classificação de atividades diárias. O primeiro deles é mesmo também o número de sensores, porque pelos trabalhos que foram vistos durante a minha pesquisa, utilizam sempre mais do que um sensor em várias localizações diferentes. E assim, por mais que atinjam bons resultados de classificação, nota-se que a necessidade de existir diversos sensores para haver estes resultados. É algo que se tenta evitar, não é? Exato. É algo que se tenta evitar. É algo que por mais que o resultado seja bom, deveria ser evitado esse número excessivo de sensores. Outro dos entraves, para além dos sensores, é o número de atividades. Como tu estavas a falar, de transição, etc. São atividades bastante importantes em que há imensos idosos que caem ao levantar-se de uma cadeira, que simplesmente se desequilibram e caem. E são atividades que na literatura ainda não são muito abordadas, mas neste momento o que está a ser mais abordado são atividades mais contínuas ou atividades cíclicas, por exemplo, andar. É o mais simples. Exato, que é muito avaliado mesmo. Andar, estar sentado, estar em pé, mas atividades que acabam por ser ou cíclicas, que são repetidas ao longo do tempo, como caminhar, ou então atividades muito estáticas, em que são detectadas atividades em que a pessoa está apenas sentada. Então não existe ainda muito essa classificação de atividades de transição entre estas posições estáticas, entre estar em pé e estar sentado. Existe aquele tempo em que a pessoa se está a levantar, aquela transição de estar sentado para estar em pé. Como tu estavas a dizer, são as atividades que muitas vezes são mais potenciadoras das quedas. Das quedas, exatamente. Sim. Então o nosso objetivo, vendo que existe essa lacuna na literatura, tentamos, então, para além de detectar as atividades que normalmente já são detectadas na literatura, acrescentar essas atividades. E desenvolvemos também tecnologia para isso. É que este desenvolvimento está em termos de... Estás a falar de uma cinta? Sim. Antes de falar da cinta, é importante referir a última lacuna encontrada na literatura, também uma das principais, que é principalmente a falta de dados para criar modelos de inteligência artificial, etc. E criar modelos que sejam robustos o suficiente para fazer uma boa detecção e não... De atividades? Sim, das atividades. Então, o trabalho que foi desenvolvido até agora foi tentar contornar esses três problemas. Sim. Então, para já foram desenvolvidos algoritmos de machine learning e de deep learning para fazer a detecção de mais atividades do que foram encontradas na literatura. Neste momento estamos a fazer a detecção de 20 atividades, 4 das quais são quedas. Então nós, para além de detectar, de classificar que a pessoa está a andar, se a pessoa cair também é detectado. Okay. E as restantes 16 são 16 atividades diárias que englobam desde andar, estar sentado, as normais, e também todas as transições, estar em pé para sentar para estar em pé, baixar-se para pegar em objetos, etc. Então tentamos fazer essa classificação de um número maior de atividades. Portanto, tiveste necessidade de obter estes dados. Como é que obtiveram estes dados para tentar então, agora fazer esta classificação? Exato, para tentar colmatar essa lacuna dos dados. Nós fizemos um processo de união e normalização de datasets públicos. Ok, ou seja, buscar a coisas que estavam disponíveis no net? Fomos a datasets que estavam disponíveis online e fizemos a sua aquisição, download, e foi feita uma normalização, porque não há ainda um baseline de como se devem... Como tirar os dados. Exato, como adquirir os dados, desde a orientação do sensor, frequências da amostragem... Não está standardizado. Exato, não existe nada standard. Ou seja, eles cada um fazem à sua maneira, de uma forma independente. E tu estás a tentar juntar e ao tentar juntar é preciso ter... O trabalho que foi feito foi mesmo esse, foi juntar e perceber como é que cada um dos datasets estava
pronto, estava construído e tentar normalizá-los de forma a ficar tudo como se fosse um único um dataset enorme de dados. Então foi isso que nós obtivemos. No final conseguimos um dataset com 180 sujeitos de diversas idades, sabendo que o público-alvo é os idosos, também tentamos adicionar dados de idosos a esse dataset, diversas idades, também com patologias, sem patologias, temos dados também de pessoas com Parkinson. Isso é muito importante, acaba por ser importante no âmbito da robustez dos algoritmos, dar essa variabilidade de ter pessoas diferentes, exato, muitas formas de andar de pessoas diferentes. Uma pessoa jovem não anda da mesma forma que uma pessoa idosa, e não anda da mesma forma que uma pessoa com Parkinson, por exemplo. Então essa variabilidade ajudou bastante na robustez dos algoritmos. E foi suficiente essa base de dados? Ou... Eu sei que também vocês andaram a capturar dados em lares aqui do Minho. Sim, porque como eu disse, nós os dados tentámos adicionar dados de idosos, mas na literatura, pessoas que já recolhem geralmente em meio académico estas atividades, então é com pessoas mais jovens. Então o número de idosos, apesar de termos 180 pessoas neste dataset que foi construído, apenas, não é muito representativo da população. 20% são idosos, então 80% são pessoas na casa entre os 20 e os 30 anos. Que não é bem a população. Que não é, exatamente. Então, nesse sentido, nós, para além deste trabalho, estamos a fazer também uma recolha apenas de pessoas idosas em lares de idosos. Ok. Agora passando então para o hardware, dentro daquilo que tu estavas a idealizar, da cinta, tem isso já desenvolvido, não é? E é com isso que estão a recolher os dados nos lares para construir estas bases de dados. Exatamente. Nós neste momento, só para fazer assim um panorama geral, temos parceria com pelo menos 8 instituições, sendo que 5 delas, e destacar algumas, claro, foram sempre aquelas mais promotoras do projeto, nomeadamente o Fundo Social, o Centro Social e Paroquial de Sobreposta, o Lar de Celeiros. Também já recolhemos dados no Centro Comunitário, ou seja, acabámos por fazer de Prado, desculpa. Sim, aqui em Braga, tudo aqui. Também é tudo em Braga, sim. Mas acabámos sempre por ter esta receptividade por parte das pessoas que trabalhavam nestas instituições e que nos facultaram o acesso a voluntários, e mesmo os próprios idosos por vontade própria quiseram participar e dar o seu contributo. E é muito importante, lá está, por esta necessidade que surgiu. Para construir esta base de dados. Para ter uma base de dados mais ampla, mais abrangente, com mais variabilidade, e também já com um primeiro protótipo do nosso Tem que capturar os dados de alguma forma. Exato. Tem que capturar os dados de alguma forma. E agora a ideia é então tratar estes dados e continuar a recolhê-los para então tentar fazer um algoritmo que faça esta detecção das atividades, principalmente, não é? Sim, que é o mais difícil. O algoritmo, já foram desenvolvidos algoritmos de inteligência artificial que, com os dados dos datasets públicos, funcionaram e deram bons resultados. Então o objetivo agora seria passar para os dados dos idosos que estamos a recolher. Como o Nuno disse, temos várias parcerias, então o nosso objetivo seria criar um dataset também com um número de sujeitos bastante elevado para também combater essa tal questão da não só para vocês, mas para a comunidade académica em geral. Sim. Aliás, a frisar que nós também estamos a recolher em várias instituições e entre elas têm modalidades diferentes, não é? Portanto, há centros de dia que funcionam das 10 às 4 da tarde, há lares de idosos que já têm idosos que passam lá basicamente os dias todos e, portanto, são pessoas que à partida terão menos mobilidade. E também vamos às instituições, ao chat, ou seja, serviço de apoio ao domicílio, onde vamos mesmo às casas das pessoas e recolhemos dados lá com as pessoas no seu ambiente domiciliário. Tudo com este objetivo de construir uma base de dados sólida para termos modelos com uma capacidade de decisão que permitam depois então prever o risco de queda, fazer um algoritmo para prever o risco de queda. Para terminarmos dentro desta parte dos lares, como é que foi a recolher os lares? Porque também é uma boa validação, digamos assim, dessa avenida que vocês decidiram
percorrer do sensor, não é? Da cinta e etc. Que feedback é que também tem nesse sentido da utilização do dispositivo? Em primeiro lugar, o feedback é sempre importante porque, tanto por parte de quem utiliza a cinta, como quem... Dos próprios cuidadores. Dos próprios cuidadores, é sempre importante para nós podermos ir melhorando o nosso protótipo. Isso já aconteceu já no primeiro, com vários alertas sobre o que é que poderíamos melhorar, o que é que poderíamos fazer diferente com o segundo protótipo. Isso é ótimo porque, da perspectiva do engenheiro, nós acabamos por sempre fazer uma solução que é aquilo que nós achamos o ideal, ou provavelmente aquilo que é o mais robusto. Sim, não só do ponto de vista do engenheiro, do ponto de vista de um jovem. Exatamente, exato. Portanto, ter os olhos e o tato de outras pessoas, nomeadamente ou relativamente à tecnologia, é muito importante. Aí foi importantíssimo. E claro, sem eles provavelmente era muito mais difícil podermos avançar com este projeto para a frente. Muito bem. Portanto, também deixei aqui uma palavra de agradecimento. Claro, uma palavra de agradecimento. Muito bem, muito bem. Então, tudo isto com o objetivo de construir esta base de dados. Depois a ideia, para concluirmos, é construir esta base de dados, fazer o algoritmo e então testar. Sim, depois construir cada um destes módulos individualmente e depois juntar tudo para termos uma porcentagem de risco de queda. Porcentagem de risco de queda que eu sigo. Muito bem. Jovens, obrigado por esta pequena conversa, por me terem explicado um pouco esta tecnologia entusiasmante que estão a desenvolver e até ao próximo episódio.